Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Professor Botega aqui e hoje a gente vai falar de uma questão da FUVEST. Você chegou lá, pegou a prova, abriu a prova de matemática, a primeira questão que tem é uma questão de geometria plana. E para piorar, vai misturar trigonometria. Meu Deus do céu, o que fazer? Correr? Chorar? Chamar o fiscal de prova e falar assim: ó, não dá para mim hoje, deixa eu ir embora, que é isso? Não, pessoal, não. Vai devagarzinho. Vai na malemolência, vai com cuidado que vai dar certo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Um objeto é formado por quatro hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. Então, pera lá, muito texto até agora, Túlio, não estou entendendo muita coisa, o que está acontecendo? Está te contando o seguinte, ó, você tem quatro hastes rígidas, Túlio, o que é uma haste rígida? É um pedaço de um ferro. É a sua caneta que você está segurando na sua mão. Você consegue quebrar, mas você não consegue esticar ela, por exemplo. É isso, é rígida. Você não vai conseguir modificar o comprimento dela. É só isso. Você consegue rotacionar, você consegue até transladar, mas você não consegue esticar ela. Você não vai conseguir fazer isso. Então é isso que significa ser rígido. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. Não se esqueça que um paralelogramo é uma figura plana que tem quatro lados e esses lados são paralelos, por isso paralelogramos 2 a 2. Então, esse lado ele é paralelo a esse, enquanto que este lado é paralelo a este outro. A cada configuração desse objeto associa-se θ à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. Ou seja, olha para a figura, a resposta está lá, θ é aquele rapaz que está ali. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando θ vale 90 graus é A. Que informação é essa? Quando o θ vai valer 90? Bem, pessoal, não se esqueça nunca, pelo amor de Deus, que a representação de 90 graus é um quadradinho com um ponto. E quando ele está te falando que é um retângulo, vai valer 90 graus. Então, vou colocar aqui Hzinho, Bzinho, e isso tudo aqui que eu estou achurando vale A. É a área na qual ele estava comentando com a gente. Na qual não, né, Túlio? Vamos melhorar o português. A qual ele estava comentando com a gente. Então, a razão, que é a área que ele disse, vale Bzinho vezes Hzinho. Por quê? Porque essa é a área do retângulo. A área do retângulo. Se você esqueceu, já toma nota aí, não se esqueça. É obrigação sua, moral, civil, saber isso. Pelo amor de Deus. Está na Constituição Federal. Tem que saber a área de um retângulo. Todo mundo sabe. E a área do paralelogramo, Túlio? Bem, a área do paralelogramo não é muito diferente. Já vou adiantar isso. AP é a base vezes a altura também. Aí você pensa, tá, e qual a diferença de uma para outra? Beleza, vamos com calma. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja a razão sobre 2, então ele quer que seja metade da área do retângulo, o valor de θ é necessariamente igual a quanto? Bem, vou desenhar um paralelogramo aqui e a gente já discute as coisas. Pessoal, olha para essa fórmula, base vezes altura. Para o retângulo, a altura está nítida, é aquele que forma 90 graus. Para o paralelogramo, esse cara aqui vale Hzinho. Por quê? Porque é uma haste rígida. Então, esse Hzinho aqui é a altura dele? Não é, não é. A altura dele é esse rapaz aqui, que eu vou chamar de Hzão. Então, vamos melhorar essa formulazinha aqui para deixar ela mais condizente com a altura que a gente está falando, só para não ter confusão, hein? Não é Hzinho, Túlio, é Hzão, Hzinho. Está aqui, Hzão, é essa medida aqui que é a altura do rapaz. Mas, Botega, nós não temos de modo algum esse Hzão. Como descobri-lo? Muito simples. Vem cá no desenho e vamos analisar. Bem, olha só, quanto vale o seno de um ângulo? Seno de um ângulo é cateto oposto, no caso é Hzão, sobre a hipotenusa, no caso Hzinho. Vai ficar Hzão é igual a Hzinho vezes o seno de quem? De θ. Sabemos o valor de θ? Não sabemos ainda, queremos encontrá-lo. Dessa forma, a nossa formulazinha fica: a área do paralelogramo é Bzão vezes Hzinho seno de θ. Esse resultado aqui vai ser muito importante, então eu já vou colocar ele aqui embaixo. A área do paralelogramo é B vezes Hzinho vezes
o seno do ângulo. O que isso aqui conta pra gente? Vamos entender um pouquinho melhor essa formulazinha. Ela está dizendo que a área do paralelogramo ela depende de duas coisas, que são de três coisas na verdade: da base, que é uma haste rígida e não muda, do valor de h, que era a altura que a gente chamou do retângulo, que também é uma haste rígida e não muda, e a única coisa que pode variar aqui é o ângulo, e esse cara é quem muda. Ou seja, o valor da área depende diretamente do seno de θ. Então, é esse rapaz que a gente vai estar analisando. É uma função senoidal nesse caso, hein? Estou indo um pouquinho além da questão, mas para você já ir entendendo que a FUVEST pode vir a cobrar esse ano, ter um pouco mais de malemolência, ter um pouco mais de conhecimento não faz mal, viu? Beleza, tudo o que ele te pede mesmo? Não se esqueça do que está sendo pedido é a área sobre 2. Então, a área do paralelogramo vale a metade da área do retângulo. Quanto vale a área do retângulo? Base vezes a altura sobre 2. Esse cara é o valor da área do paralelogramo. Isso tem que ser igual a base vezes a altura vezes o seno de θ. Corta, 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 corta. Seno de θ vale meio. Qual é o seno cujo ângulo vale meio? E se você recorrer àquela tabelinha marota que você decorou, vai lembrar que θ vale 30 graus, porque seno de 30 vale meio. Essa é a resposta. Letra C, marca ela, vai ser feliz, marca o churrasco e chama a gente, hein? Pessoal, o que é importante prestar atenção nessa questão? Alguns conceitos. A FUVEST cobrou o conceito de paralelogramo, a FUVEST cobrou o conceito de área em paralelogramo, a FUVEST cobrou o conceito básico, mas cobrou de seno de um triângulo retângulo. Além disso, tá bom? Não é incomum a FUVEST te cobrar o valor de seno de 15, seno de 22,5. Então, se você nunca viu esses valores, estou colocando aí para vocês aqui no cantinho da tela, para vocês pelo menos terem visto isso uma vez na vida e quando aparecer vocês saberem que existe isso e não ficar surpresos que acontece isso. Túlio, cai uma questão de novo parecida desse assunto na prova. O que eu faço? Eu choro? Não, pessoal, não chora. Divide o problema em partes que você conhece. Começa observando que eu comecei dividindo essa questão. Primeiro eu fui para a área, depois eu fui para a área do paralelogramo. Finalmente eu entendi o que eu precisava da altura. E para encontrar a altura eu precisava fazer a relação trigonométrica. E depois que eu fiz a relação trigonométrica eu voltei na pergunta do problema. Então tá vendo que eu estou sempre dividindo a questão por partes? Quando você trabalha dividindo em partes que você conhece, fica muito mais fácil e muito mais tranquilo de trabalhar questões complexas. Tá bom? Deixa o like, pelo amor de Deus, não se esquece de se inscrever, ative esse sininho e vamos junto garantir essa aprovação. Até o próximo vídeo.